Olá, Olá, como é que tá? boa noite, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Você sabe, eu sempre digo para todo mundo que eu não faço lives pelo Instagram, Pois mas é, como é você que está pedindo, eu faço. é um privilégio meu e de quem não conhece ainda. Quem conhece dispensa apresentações, ó. Tem pessoas conhecidas, Marisa mandando um alô. Muito bom, Oi, gente. Marisa. Deixa eu posicionar isso aqui melhor, que eu não estou me achando. Cadê? Muito bom. Bom, gente, boa noite. A gente vai entrando na nossa segunda aula desse programa de estudo de textos e práticas meditativas, esse estudo de textos relevantes, importantes da trajetória do yoga, para que a gente possa, né, ir avançando nas nossas práticas com mais propriedade. Eu fiz na semana passada uma introdução aos Vedas, né, e a gente não vai se demorar, né? Não se demorou muito nesse episódio, porque a nossa intenção era fazer essa, ter essa visão, né, do que foi esse período, quais são os principais conceitos, né, os conceitos centrais do período védico, para que a gente pudesse depois avançar em outras coisas que tenham mais relevância com o yoga como prática, o yoga como um conceito, tá bom? Então eu falei na semana passada que o yoga não aparece como uma prática nos Vedas. O que está ali, né, é um retrato da cultura bramânica, né, a cultura indiana naquele momento. Ah, até fazendo essa recapitulação para dar, né, essa entrada para o Beto, e já já eu apresento, estou deixando as pessoas irem entrando para apresentar o Beto daqui a pouco. Mas a gente viu os Vedas a partir de alguns conceitos muito centrais, né? Então, o primeiro deles é o rito, né? Então, o que existe de central dentro dos Vedas é o rito. Um ritual que deve ser feito de uma forma correta. Então, a preocupação com a forma é algo muito central, né? Um ritual que tem por objetivo alcançar os deuses, alcançar essas divindades. Um ritual que tem por objetivo fazer com que essas divindades mantenham a ordem das coisas, a ordem cósmica, a ordem do mundo, né? E essa ordem tem uma palavra chamada Rita, que depois foi da origem, a palavra Dharma. Esse ritual tem um elemento central, que é o fogo, e tem o seu ápice na palavra, quer dizer, a palavra proferida pelo sacerdote quando, né, num ritual feito da maneira correta, tendo o elemento central, o fogo, né, esse fogo é capaz de levar a palavra para as divindades e assim as divindades mantêm a ordem do mundo, né? Então, o que aparece nos Vedas, principalmente, são hinos de louvor às divindades, aparecem hinos que descrevem os próprios rituais, aparecem hinos que prezam por essa ordem, prezam pela natureza, né, pela prosperidade, pela vida longa, pelas coisas, né, mais materiais que a gente pode pensar em termos de prosperidade, de abundância. E apenas no final, né, que até dando a palavra aqui daqui a pouco para o Beto, né, aparecem alguns hinos que trazem menções, né, de algumas coisas diferentes, como um famoso, que é o Homem de Longos Cabelos. A gente viu que nos Vedas a morte aparece como algo a ser evitado, né? Então, afasta-te, ó morte, que a viva sem outonos, que o jovem não seja levado antes do velho, quer dizer, que seja mantida uma ordem, tá? Uma ordem do mundo. Isso é o que aparece lá nos Vedas como sendo
responsabilidade do homem, quer dizer, o homem tem a responsabilidade de fazer o rito. Se ele não fizer o rito, os deuses não vão, né, sustentar essa ordem cósmica e o caos impera. Né? É isso que acredita aquela sociedade daquele momento. Se não for feito aquele rito da forma correta, com os elementos corretos, com as palavras corretas proferidas pelo Brahmane, o sol não nasce, por exemplo. Né? Se não for feito o rito de louvor ao Deus, né? O sol não nasce. Por exemplo, assim como as outras coisas, né, sendo pedidas por ali. Bom, essa foi uma pequena introdução da aula anterior desse contexto dos Vedas. Vou apresentar agora o Beto. O Beto é meu amigo de muitos anos, né? A gente já se conhece há muito tempo. E o Beto ele dá aula nos cursos de capacitação do IEP já há muitos anos, nem saberia dizer quantos, mais de 10, né? 11, né? 11. E a gente acabou, né, há uns 5 anos atrás, 6 anos, não sei muito bem, se juntando e montando um espaço, que é justamente esse espaço, o Laboratório Y66X, né, o lab.y66X, que aparece por aqui, onde a gente faz desse espaço, né, um espaço de práticas que a gente chama de laboratório por serem algumas práticas experimentais. O Beto estuda muito esses textos e ele se dedica principalmente ao que vem a ser né, essa linha histórica entre os textos, né, o que permeia o texto. Então, o nosso objetivo de hoje é ver essa passagem entre o período védico e o período panichádico, né? Uma visão histórica desse período, e não tanto entrar no texto das Upanishadas em si e fazer uma análise dos textos, assim como a gente não fez dos Vedas, né? Foi muito mais uma análise do período histórico. Beto, acho que é isso. Foi isso que a gente avançou no primeiro encontro. E aí a ideia é essa, é que a gente possa entender, né, um pouco melhor como foi essa passagem, o que marca, né, essa transição entre o período védico e o período panichádico. Lembrando que é nas Upanishadas que o yoga aparece pela primeira vez como uma prática, né, como um contexto. E que contexto é esse? Né? Então é isso. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Marquito, pelo convite, estar aqui com você, com todas as pessoas que estão te acompanhando. É um prazer, uma honra poder participar, construir alguma coisa junto, em mais um espaço agora virtual. A gente que tem feito muitas coisas juntos há bastante tempo e que tem tirado muito proveito do que a gente tem feito. Tem sido uma bela experiência, né? Uhum. Eu quero falar muito brevemente, a partir do que você propôs, dessa passagem entre os Vedas e as Upanishadas, né? Também pensando um pouco que daqui a pouco você vai conduzir uma meditação a partir da recitação do Om, não é isso? Uhum. Exato. Porque, bom, a recitação do Om é é um dos pontos de chegada do que se tornou a prática do yoga a partir de uma influência védica no ambiente do yoga, né? Como o Marquinhos disse agora há pouco, nos Vedas não aparece absolutamente nenhuma vez qualquer sinal de que houvesse a prática do yoga na cultura indiana, na sociedade indiana, né? Então, entre 1500 anos antes de Cristo, quando os Vedas começaram a ser escritos, provavelmente, até 800 antes de Cristo, ou seja, ao longo de 700 anos, 7 séculos de redação dos Vedas, a cultura indiana já florescia com muito vigor e não havia qualquer sinal da prática de yoga, né? E de repente, de fora das cidades, de um ambiente estrangeiro à cultura, alguma coisa começa a aparecer. Que é por isso que os últimos versos dos Vedas
dão sinais de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Estranha no sentido de diferente, de estrangeira, né? Lembrem que os Vedas são esses textos que apresentam ritos, fórmulas ritualísticas, apresentam deuses, são textos narrativos, descritivos. E de repente, no final, tem alguns versos que não se encaixam na toada dos textos, né? Que vão dizer assim: o homem de longos cabelos, aquele que tem longos cabelos, que anda nu, com o corpo coberto de cinzas, é temível, é poderoso, é alguma coisa assim. Aparece essa figura vinda das florestas, aparecendo nas cidades. Provavelmente a civilização estava crescendo, se aproximando de ambientes florestais, a ponto de chegar perto dessa figura florestal. Desperta curiosidade, desperta interesse. Algumas pessoas das cidades começam a querer entender o que estava acontecendo nas florestas, e a cultura bramânica, o sacerdote brahmane, se vale do seu poder da palavra nos Vedas para colocar assim: olha, não se aproxime muito, isso pode ser perigoso, né? Isso que acontece nas florestas. Mas isso não impede que alguns textos florestais apareçam, né, nas cidades. Textos que primeiro são conhecidos como araniacas. Essa palavra araniaca, que significa florestal, aquilo que é feito na floresta. E depois esses textos passam a ser reescritos e compilados e aumentados, passam a ser chamados de Upanishads, né? Então são textos que trazem notícias de uma cultura completamente estrangeira à cultura védica, né? Dão notícias do que acontecia nas florestas. Essas notícias, elas vêm escritas em sânscrito. Quer dizer, alguém que conhecia a cultura das cidades, alguém que tinha vindo das cidades e ido até as florestas, experimentar um outro modo de vida, algo que era muito comum naquele momento, que as pessoas saíssem das cidades e fossem até as florestas. Buda, certamente, é o caso mais famoso, né, de alguém que abandonou uma vida urbana, uma vida de riquezas na cidade, na sociedade, para viver uma vida de ascetismo na floresta e se iniciar em práticas de yoga, né? Mas isso era comum desde o século IX antes de Cristo, com certeza. É por isso que essas pessoas, quando escreviam, mandavam notícias para as cidades na língua das cidades. Na tentativa de descrever um modo de vida e algumas práticas que eram estrangeiras. Assim, não dá para dizer que era o contrário da cultura védica. Eram simplesmente diferentes, era uma outra cultura, um outro conjunto de visões de mundo, de práticas. Mas na tentativa de descrever, se dispunha do vocabulário védico. Então era preciso, assim, dar nó na língua sânscrita, fazer o sânscrito ser capaz de dizer coisas que ele não dizia nos Vedas. Então, um exemplo que você deu é: os Vedas não se interessavam pela morte. O que há além da morte? A primeira vez que o yoga aparece nas Upanishads, na Katha Upanishad, aparece na boca do deus da morte, Yama, o yoga sendo saber da morte. A primeira definição de yoga que se dá na história do yoga é uma forma de saber da morte. Um saber que não é um saber do conhecimento, que não é um saber que seja dizível com a palavra que era tão importante para o brahmanismo, né? Então é assim: olha, isso não se diz. Há algo de uma experiência que remete a uma prática corporal que você pode experimentar, mas que você não pode conhecer. Conhecer como pensamento, conhecer como raciocínio, como significado, alguma coisa comunicável na linguagem. A isso se tentou pela primeira vez dizer: bom, isso é um saber da morte, né? Um saber do que resta do corpo, quando essa linguagem que nos habita, essa linguagem que nos anima, que faz com que nós tenhamos uma identidade, um senso de personalidade, um senso de eu, quando isso se interrompe, quando isso desaparece, alguma experiência ainda é possível, mas disso não temos muito como falar, né? É o que o Deus da morte diz para o menino com quem ele está conversando na Katha Upanishad. É um resumo, né? Não vamos entrar muito no texto, depois o Marquinhos vai selecionar trechos para ler da Mandukya Upanishad hoje. Poderia ser outra, é uma boa pedida a Mandukya.
Então, percebe, na primeira aparição do yoga, o yoga já aparece assim com uma dose de ironia em relação ao uso da língua, né, na tentativa de descrever o que é a floresta, o que se vive na floresta, se coloca esse dizer da prática florestal na boca do deus da morte, que era justamente aquele que não podia falar na cultura védica, né? Não se quer saber da morte nos Vedas. Então, nas florestas, o deus da morte fala em primeira pessoa e fala, bom, aqui sou eu quem fala, sou eu quem falo, né? A Kena Upanishada, por exemplo, que é uma outra Upanishada interessantíssima, logo nos primeiros versos começa a conjugar o sânscrito numa forma que é radicalmente inovadora, né, para aquele momento da cultura sânscrita, que é a forma do paradoxo. Então vocês têm aquela famosa passagem que dizia assim: aquele que verdadeiramente conhece a forma de Brahman, na verdade não o conhece. Aquele que não o conhece, o conhece. Quem pensa que o conhece, não pensa que não o conhece. Quem não pensa que o conhece, pensa que não o conhece. E assim vai indo, de uma maneira que o intuito do texto, o propósito do texto, não é comunicar nada, não é dizer nada, não é produzir conhecimento, informação, entendimento. O propósito do texto é fazer a linguagem colapsar, é colocar o sujeito que está entrando em contato com aquele texto num estado em que a linguagem dá curto-circuito, se interrompe e você pode cair no corpo de uma forma inédita, né? Experimentar o corpo com a linguagem suprimida, né? Quer dizer, os textos florestais, quando eles aparecem escritos em sânscrito, eles são tentativas de dizer do que era uma experiência corporal. Agora, passado o registro de uma experiência corporal para o registro da linguagem verbal, é uma passagem que não é nada trivial. Falar do que a gente experimenta quando vive uma experiência radical no corpo, como a experiência de meditação, não é algo muito fácil. No mínimo, isso não é algo que seja possível de ser feito com uma linguagem que simplesmente comunique sentidos, né? Que você queira ser entendido pelo outro. Essa fala ela precisa tentar fazer alguma forma de uso da linguagem que provoque um efeito no corpo de quem escuta. E as Upanishadas são, assim, num primeiro momento, uma experimentação com a linguagem, para ver como é que faz para usar a linguagem de uma forma a causar um acontecimento de corpo que pudesse, de alguma forma, ser uma sensação homóloga à sensação que se experimentava quando se meditava, né? Quer dizer, usar a linguagem como função poética, aquilo que acontece quando a gente lê uma poesia, que de repente tem alguma coisa que é experimentada de um sensível que não está na palavra escrita, está num uso da palavra que subverte a própria linguagem, né? Quer dizer, aquilo que era, né, o uso de uma palavra correta no período védico, a palavra continua sendo central no período panichádico, mas já não é mais, né, a sua palavra em sentido literal, né? Mas a gente pode dizer que a palavra continua sendo algo central, né, também no período panichádico, mas sendo usada de outra maneira, né? É um pouco disso que você está tentando dizer. A palavra ela não conta mais pelo sentido que ela veicula, ela não conta mais pelo significado que ela transmite. A palavra conta pela materialidade sonora, pelo seu valor estritamente sensível. Tem um som que sai da boca, que alcança o corpo do outro quando a gente fala. Tem um som que, mesmo quando ele é imaginado, você está lendo o texto e o som se reproduz mentalmente enquanto você lê, esse som, a materialidade sensível disso. Um travadinho. Dá uma abre aí pra ver. Esse aqui. Deu uma travada aqui pra mim, Beto. Agora voltou Voltou, para voltou. mim aqui. Onde eu estava? Voltou. Tá falando que a palavra transmite alguma coisa sensível, né? A palavra conta pela materialidade sonora, né? É justamente Isso. essa passagem
da palavra como aquilo que comunica alguma coisa, aquilo que tem um sentido, para a palavra como algo que causa efeito no corpo, que as Upanishadas operam quando propõem como prática a recitação do Om. Né? Porque nos Vedas, o Om era um fragmento de som que tinha valor simbólico. Né? Era um semantema, quer dizer, significava alguma coisa representada pelas 3 letras, né? Que é A, U, M. Quem conhece um pouco de sânscrito sabe que no sânscrito a letra O é um ditongo, não é uma vogal, é um ditongo, que é o colapso do A mais o U. Né? Por isso você pode escrever OM com O, porque vale, mas a escrita aberta do ditongo é A-U-M. Aliás, isso é sensivelmente experienciável. Se você tentar, num sopro só, passar do A para o U, a letra O aparece no meio inevitavelmente. Você pode falar au, não tem como passar sem interrupção do A para o U, sem passar pelo O, né? Por isso o O é o colapso do A com o U. Quer dizer, nos Vedas, essas 3 letras tinham um valor simbólico. Né? As 3 esferas da existência, ou várias outras interpretações possíveis. Mas sempre que se abria um mantra e se encerrava um mantra com esse som, o que contava ali era a significação desse som. Aliás, o mantra inteiro, você trabalhou um pouco Gayatri na última vez, o mantra inteiro é uma oração que precisa ser escutada pelo sentido que ela carrega, pelo significado que ela carrega. Quer dizer, os mantras são orações de uma religião, que é o brahmanismo. Não faria assim, sentido importar uma oração de uma religião brahmânica para uma prática laica, como é o yoga desde que ele nasceu. Né? No entanto, as Upanishadas propõem uma incorporação dessa prática ritual do brahmanismo, que era a recitação dos mantras, para dentro de um ambiente florestal. A gente pode incorporar isso. E quando as Upanishadas incorporam um mantra, o que elas propõem é o seguinte: bom, primeiro, vamos recortar do mantra o fragmento sonoro que seja mais passível e mais pleno de sensações, passível de causar sensações, de produzir uma experiência, e mais pleno de sonoridade. E esse fragmento dos mantras, que é o Om, ele é particularmente propenso a causar uma experiência no corpo, né? Principalmente pelo prolongamento do som anasalado bilabial, a letra M, né? Depois de fazer a passagem da vogal mais aberta, que é o A, que é gutural, para a vogal mais fechada, que é o U, né, que é labial. Veja, você começa com a boca aberta, o som através, a emissão sonora sai do fundo da garganta, ressoa por todo o palato, termina nos lábios que se fecham numa vibração que continua. A repetição disso produz uma ressonância no corpo, produz uma ressonância vibratória no corpo, faz com que essa vibração do som seja vivida de diferentes maneiras em diferentes partes do corpo. Então, repetir a recitação do Om permitia experimentar de uma forma renovada um certo trabalho com vibrações corporais, que sempre foi muito importante na prática de yoga. Né? Aquilo que desde o princípio o yoga chamava de prana, como um dos fundamentos da prática, não deixa de ser uma forma de experimentar o corpo vibrando de uma maneira específica. E se descobriu nas florestas que usar o som para fazer essa vibração, ganhar novas experiências, era uma prática interessante. Então, as florestas incorporaram também essa prática mântrica que vinha da cultura védica, embora tenham subvertido o sentido disso. Né? Não se recitava mais Quer dizer, mais um mantra. exemplo daquilo que a gente estava falando, né? Quer dizer, então o Om ou outros mantras, eles tinham um efeito, né? Não efeito, mas eles tinham a função, né, do seu sentido, e quando a gente entra no período Upanishádico, esse é um exemplo daquilo que a gente estava falando antes, né?
o propósito não está mais no sentido, o propósito está na sensação, né? Está no efeito que provoca essa prática. Esse é um dos motivos que eu escolhi essa Upanishada e essa meditação para a gente abrir para a gente abrir esse estudo das Upanishadas, porque em teoria é isso mesmo, né? Quando a gente faz a recitação do Gayatri dentro do contexto védico, a gente está fazendo uma oração, né? Não importa qual é o efeito que ressoa, né, daquela prece no nosso corpo. Isso não faz parte daquele período védico. O que faz parte ali é o seu sentido, a invocação que está sendo feita, e a gente deveria ter um altar com o fogo, a gente deveria, né, ser um Brahmani falando essa palavra e deveria ter uma intenção de manter uma certa ordem cósmica do mundo. E quando a gente vai agora para fazer essa prática das Upanishadas, daqui a pouco, né, a gente vai observar o efeito no corpo. Então, tem uma explicação do que é o Om, né, qual é o seu sentido, mas o que importa mesmo é a sua recitação e qual é o estado que resulta disso. Né? A gente começa a falar de estados, né? Estados corporais, estados mentais. Né? Faz sentido? Faz todo sentido, faz todo sentido. Você tem que modificar completamente a linguagem. Né? A gente entende, nós especialmente, né, que já estivemos na Índia, que temos uma relação muito próxima com a cultura indiana, com o brahmanismo, né? Todo mundo que tem esse carinho, esse afeto pela cultura indiana, acaba partilhando um pouco do encantamento que as práticas do brahmanismo nos causam. Né? Então, recitar um mantra brahmânico, como Gayatri, como vários outros, é algo que nos traz uma sensação muito agradável. Mas não é desse tipo de sensação que a gente está falando quando a gente fala na prática de yoga. Né? A sensação que se busca, a gente não pode perder isso de vista. Né? Não se trata de procurar, através das sensações, a sensação de integração do corpo, uma sensação que acalente a nossa experiência. Veja que é um dizer muito radical das Upanishadas. Quando se diz yoga é saber da morte. Lembrem daquele exemplo do budismo. Aliás, eu vi agora há pouco aqui que a Eliane, não sei se o Fernando está junto com ela, dois amigos muito queridos que agora estão morando em Natal, estavam na Chapada dos Veadeiros, junto com Lama Padma Santen, que são budistas, não sei o quanto ela poderia reinterpretar essa passagem, mas uma passagem muito, muito importante do budismo, que é conhecida como o nono ato de Shakyamuni, que é o momento imediatamente anterior à iluminação, é o momento em que Siddhartha se torna Buda. É um momento que costuma ser retratado, ele sentado na postura de meditação aos pés da figueira, e atrás dele uma série de imagens que são desde imagens de sedução até imagens de horror, né? Imagens de angústia, imagens de medo, quer dizer, um momento assim que tem algo de um horror, tem algo de um terrível sendo vivido ali, porque quando as identificações vão caindo, quando o eu vai se esgarçando, essa coisa a partir da qual a gente organiza toda a nossa experiência, a partir da qual a gente é capaz de viver muito bem toda a nossa vida, a partir de um senso de identidade. Na hora que você permite que isso ceda, a primeira sensação que acontece é uma sensação de angústia. Não é à toa que vários dos textos da tradição do yoga, desde o Yoga Sutra de Patanjali, falam que o apego ao eu é uma das etapas mais difíceis de serem superadas, né? Porque na hora que isso começa a desaparecer dentro da experiência, a gente se defende, a gente quer se fechar. Não é à toa que facilmente o yoga se torna uma experiência em que o que a gente busca é uma consolidação do eu, né? É uma fortificação do eu, o que acaba resultando numa experiência corporal mais plena. Você sente o corpo mais sólido, né? O yoga pode produzir isso, mas é um uso ao avesso, porque usar a sonoridade do mantra, por exemplo, do Om, ou as vibrações de várias outras práticas de asana, pranayama, mudra, bandha,
deixar o corpo ser atravessado por essa sensibilidade, no sentido de causar estranhamento do próprio corpo, de permitir que a sensação tome conta do que era da palavra, do que era da identidade, permitir que tudo isso que a gente chama de eu se dissolva em sensações que, na medida em que não sejam mais organizadas por um eu que centraliza a experiência, elas se tornam dispersas. É como se fosse um pouco assim a experiência de um corpo despedaçado, um corpo que é vivido aos fragmentos, não tem mais alguma coisa que unifica, um corpo que no limite se dissolve no mundo, no auge da experiência. Né? Chegar perto disso angustia. Né? Mas é nesse sentido que o yoga é uma técnica que assim, faz com que essa coisa seja modulável, faz com que a gente possa se aproximar de acordo com as nossas possibilidades de mergulhar nessa sensação sem enlouquecer, por exemplo. Né? Mas não é à toa que vários textos antigos diziam cuidado com as práticas do yoga porque elas podem enlouquecer. Né? Na medida em que você comece a permitir viver uma experiência que não seja a experiência do eu, alguma coisa estranha começa a aparecer na sua vida. A vida fica um pouco mais estranha, certamente, com a prática da E a gente meditação. pode dizer, Beto, que nessa visão, né, nesse período onde o yoga surge, ou pelo menos surge textualmente, né, a gente não sabe muito bem ali se essas práticas já eram feitas antes, de onde elas vêm, de que período, isso não é muito claro na história. Mas, bom, pelo menos nas Upanishadas a gente tem, né, as primeiras notícias ali de que ela existe. Uh, você acha que ela surge como sendo uma experiência de morte, quer dizer, como sendo uma espécie de treinamento da morte em vida, alguma coisa nesse sentido, onde se busca exatamente essa dissolução, né, não um corpo mais fechado, mas um corpo mais permeável ou mais, sei lá, sem limites, e se vive alguma coisa na experiência de meditação como se fosse uma experiência de morte. É mais ou menos isso que a gente está falando? Marquito, a sua pergunta ela é muito boa, porque eu já parei para pensar tanto nisso, né? Justamente porque a gente não tem como saber. A gente não tem como saber o que eram e como eram pensadas as práticas florestais antes das Upanishadas. Não existe nenhuma notícia disso. Né? Qualquer coisa que se diga disso é especulativa. Uhum. O que significa, então, assim, eu tenderia a imaginar, a especular, que antes da necessidade de comunicar as práticas florestais, de se escrever sobre elas, como foi feito nas Araniacas, talvez os praticantes florestais, as tribos florestais, não tivessem muito preocupadas em dizer o que eles faziam, em pensar sobre o que eles faziam. Se tratava de mergulhar numa experiência e se entregar a uma sensação. Quer dizer, você quando está vivendo alguma coisa que te cativa, não necessariamente você precisa ficar transformando isso em palavra. Né? Aliás, em geral, quando a experiência nos atravessa radicalmente, profundamente, a gente não coloca, a gente fica silenciado. Né? Assim, eu costumo brincar que assim, é justamente no momento em que a gente está olhando para um pôr do sol, por exemplo, no momento em que a gente olha para a pessoa do lado e diz, olha que lindo, a coisa deixou de te siderar, né? Deixou de te tocar profundamente. Porque enquanto te Uhum. alcança, você não pensa. Né? Eu acho que nas florestas talvez não se pensasse muito, mas a partir de algum momento surgiu esse desejo de comunicar o que era vivido ali. Quando surgiu esse desejo, não dá para saber se a coisa já era pensada como uma prática de morte ou se a coisa passou a ser pensada como uma prática de morte a partir do momento em que se tinha o sânscrito como alguma coisa que não falava na morte e se pegou esse ponto em que o sânscrito não chegava para se nomear uma experiência que de fato não tinha nome nas florestas. O fato é que quando começou a ser pensado assim.
Mas talvez não, talvez fosse só uma Tá. experiência de meditação. Agora, é engraçado assim, né? Fazendo uma última pergunta aqui, que se tem das Upanishadas como sendo uma explicação dos Vedas, né? Como sendo uma continuidade dos Vedas, uma exegese dos Vedas, chamada de Vedanta, né? Também é algo que vem depois da continuidade aos Vedas. E pelo que a gente está vendo, existe muita coisa que simplesmente não é carregado, não está se preocupando com aquilo que eram os Vedas, e em outros casos aparece até, como você falou, né, uma certa ironização, uma satirização através da história da Kata, né, o Upanishad, que cria ali até um cenário, né, e que coloca em xeque algumas questões, né, do próprio período védico. Como é que você vê isso? Porque para mim dá a impressão de que existem momentos onde as Upanishadas simplesmente não estão nem aí para o período védico e vão falar de outras coisas, mas há momentos onde elas vão lá, né? E parece que cutucam ali, falam, olha, isso que é vivido dessa forma, a gente não vê assim, não acha isso importante. Mas tem outros momentos que não, que vai, abraça e fala assim como está nos Vedas, nós também, né? Fazemos dessa mesma forma. Quer dizer, aparecem essas três formas de falar que tornam esse período um pouco confuso assim do entendimento. Fala, pô, é uma continuidade? Não é? É uma crítica? O que que é isso? O brahmanismo ele é muito famoso por ser uma religião que acolhe tudo que chega de fora, né? Por exemplo, quando os jesuítas cristãos, né, chegaram em alguns lugares da Índia trazendo um novo Deus, um novo Messias, assim, a imagem de Jesus, rapidamente, ao invés dos indianos, com a sua própria religião, rechaçarem a religião que estava chegando, eles incorporam aquilo. Mas, de repente, Jesus se torna mais um Deus dentro de um panteão com vários outros deuses. Por um lado, a gente pode ler isso como um acolhimento, braços abertos para o que vem de fora. Por outro lado, é importante perceber que na hora que você transforma Jesus em um Deus entre outros, você subtrai do cristianismo a sua essência, que é o monoteísmo, né, que é o Deus único. Quer dizer, então, nesse processo de acolhimento que o brahmanismo faz com tudo que vem de fora, é um acolhimento que rechaça alguma coisa, é um acolhimento que não admite algo do que está sendo acolhido, que deixa de fora. Porque foi o que aconteceu com as práticas florestais. As areneacas, os textos florestais chegaram nas cidades e foram acolhidas e começaram a ser reinterpretadas para que pudessem caber melhor dentro do brahmanismo. É essa reinterpretação que se costuma chamar de Vedanta, né? Mas, de fato, Uhum. como você chamou bem a atenção, se você lê as Upanishadas, você percebe que tem trechos que se contradizem. Então, dá para fazer, né? Nós fazemos esse trabalho de leitura das Upanishadas tentando isolar quais são os fragmentos florestais e quais são os fragmentos que são reinterpretações brahmânicas do que veio das florestas. Na hora que você separa essas duas coisas, você tem dois conjuntos de textos que são muito diferentes, né? Aí quando coloca as duas coisas juntas e deixa predominar o que é a maioria dos textos, que são interpretações brahmânicas das práticas florestais, aí a gente tem o Vedanta. Mas se você isola os fragmentos florestais, você tem um tipo de saber, um tipo de escrita, um tipo de prática que é completamente diferente, que é justamente do que a gente vai tentar contar, fazendo uma propaganda aqui já também, É isso que eu ia perguntar para ir já na próxima. encerrando, né? A gente vai tentar traçar, assim, nas quintas-feiras, às 8h30, a partir essa quinta a gente vai fazer uma aula aberta, mais assim, de apresentação, mas isso que ficou chamado assim, a história não contada do yoga, que é contar a história dessa prática florestal que toda vez que se transformou em um texto dentro do brahmanismo, foi transformada em uma outra coisa, né? Como é que é a história do yoga contada do ponto de vista das florestas, né? Então, toda quinta, por 6 quintas-feiras, 7, se a gente contar a primeira agora, que vai ser a apresentação, a gente vai fazer pelo Zoom
encontros em torno desse tema. Teóricos, a gente não vai praticar, mas por 1 e meia, das 8h30 às 10, mais ou menos, a gente vai abordar um pouco isso e desenvolver um pouco essa questão. Estão todos convidados. Eu entrei, foi sem querer, que eu entrei com o Instagram do laboratório aqui, não com o meu, mas é porque eu estava lá postando a divulgação disso. Mas vocês lá pela página do Instagram do laboratório podem receber o link para quem tiver a fim de acompanhar nas quintas à noite, são todos muito bem-vindos. Isso. Então a página do Lab aparece aí. Se alguém também tiver alguma dúvida, eu vou logo acabando aqui repostar e dá para ver lá pela minha página também. E é isso, é importante a gente entender essa história, né, esse panorama histórico, ou essa história não contada, que não é tão clara, que não vai estar em nenhum livro. Quer dizer, para falar sobre isso, o Beto ele precisa de anos e anos de pesquisas, né, e de um olhar muito crítico a respeito do que é o yoga, né? Então, um olhar assim, vamos dizer que não muito convencional, né, a respeito do que é a história do yoga. E vai fazer essa apresentação nesses encontros e eu recomendo muito que todo mundo participe. Beto, agradeço muito. Então, Eu que agradeço. como vocês, né, então, para quem não conhece o Beto, podem saber que existe muito dele nas minhas falas, existe muito dele nas minhas práticas, no que eu transmito, né? Então, esse olhar que vai procurando aquilo que existe de mais genuíno, né? Sem tantos sentidos, sem tantas cargas culturais, sem tantas cargas morais, né? Como a gente tira tudo isso do yoga e volta, né, a sentir as coisas na sua forma mais essencial, mais pura. E é isso que a gente procura fazer nas nossas práticas. Então, agradeço muito por ter trazido esse olhar. O Beto estava num outro compromisso, saiu aqui para falar um pouco com a gente. E a gente se vê na quinta. Obrigado, Marquito, pelo convite. Fico muito feliz de poder participar aqui das suas aulas e com tudo que a gente tem criado juntos e construído aí, que isso possa seguir muito longe ainda. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Até quinta. Obrigado. Até. Bom, nós seguimos aqui. Deixa eu pegar o texto. Para que a gente possa ter o contexto, né, da entrada na nossa prática meditativa. Não vou me alongar, para que a gente possa ter uma experiência. Na próxima semana eu vou dar continuidade ao tema Upanishadas, tá? Onde a gente vai ver textualmente, não através desse panorama histórico, mas a gente vai ver textualmente onde o yoga aparece pela primeira vez, né? Vai observar esse contexto das Upanishadas, qual é essa linguagem, quer dizer, a gente vai entrar no texto. Eu recomendo esse livro, eu postei ele hoje, para que a gente possa fazer essa análise. Mandukya Upanishada. Om. Tudo isto é esta sílaba. Outra explicação para ela é que o passado, o presente e o futuro, tudo é tão somente Om. E qualquer outra coisa, além dos 3 tempos, também é meramente Om. Pois este Brahman é tudo, Brahman é este Si. Ele é o Si de 4/4. Então, só um parênteses, o Om, assim como o Beto falou, é formado de 3 letras, A, U, M. E existe um quarto, né? Uma quarta parte, que é exatamente a junção dessas 3 letras. O primeiro quarto é Vaishvanara, o do estado de vigília, né? Vigília, que entende o exterior, tem 7 membros, 19 faces e desfruta do crasso, desfruta do grosseiro. O quarto é Taijasa, o luminoso, o do estado de sonho, né? Então o primeiro era a vigília, o segundo do estado de sonho, que entende o interior, tem 7 membros, 19 faces e desfruta do sutil.
O terceiro quarto é Prajna, o inteligente, o do sono profundo. O sono profundo é onde o adormecido não deseja nenhum desejo, não vê nenhum sonho, que se tornou uno tão somente massa de entendimento, pois consiste de felicidade, desfruta de felicidade, sua boca é o pensamento. Ele é o Senhor de tudo, ele é o conhecedor de tudo, ele é quem governa por dentro, ele é a fonte de tudo, pois é a origem e dissolução dos seres. O quarto consideram que não entende o exterior, nem entende o interior, nem ambos. Estão vendo essa linguagem paradoxal, né? Que o Beto comentou? Que não é tão somente massa de entendimento, que não é inteligente nem não inteligente, mas que é invisível, incomunicável, inapreensível, indefinível, impensável, indescritível, algo cuja essência é a percepção apenas de si mesmo, a cessação do mundo manifesto, apaziguado, auspicioso e não dual. Ele é o si, é ele que se deve discernir. Dentre as sílabas, a sílaba on é este si. Entre os momentos da sílaba on, os momentos são os quartos e os quartos são os momentos, a saber, a, o, m. Essa Upanishada é bem curtinha, mas eu vou pular 3 versos e dizer a última frase, o último verso. O quarto é desprovido de momentos, incomunicável, a cessação do mundo manifesto, auspicioso e não dual. Assim, o on é o si apenas. Quem o sabe entra em si por si. Tá? Essa é a frase que eu acho muito importante. Quem o sabe entra em si por si. Então, apesar de haver uma explicação, haver um certo sentido colocado no que está sendo dito ali, é claro que o mais importante não é entender o seu significado, mas o mais importante é o seu efeito, é essa entrada no si por si, tá bom? Vamos para a nossa prática tendo em vista esse objetivo. Tá? Essa que é das 12 Upanishadas mais importantes, a mais recente delas, no começo da era cristã. Então, encontre um espaço, uma posição onde você possa ficar confortavelmente ereto. Né? Se encontre no estado do asana, firme. Que corpo é esse? Né? Tome consciência da existência do corpo. A respiração é presente e entendeu-se no período upanishádico que parte desses efeitos que os mantras provocam no corpo, parte vem do efeito vibratório, parte vem do efeito da respiração ser controlada. É aí que surge também o conceito de pranayama. Então se concentre, observe. E a gente vai fazer juntos a recitação do Om. Infelizmente eu não consigo ouvi-lo, seria muito bom se pudesse. Mas eu vou imaginar aqui como se eu ouvisse. É claro que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, e você respeita isso. Né? Não deve copiar o meu tempo. Mas o som do Om deve ser feito de forma que o M, o som anasalado, leve mais tempo do que o O. Tá? Então, é como se fosse o O levando mais ou menos 1/3 e o M 2/3 do tempo de recitação. Perceba justamente esse som do O como sendo a junção ou o colapso ou a transição entre o A e o U. Tá? A gente vai perceber essas duas coisas. A questão da expiração lenta e também o efeito vibratório da recitação do corpo. E eu vou, a cada recitação, chamando a atenção para alguma parte. Entre as recitações há um intervalo, ao silêncio, ao espaço. Tá? Então não vamos fazer recitações uma após a outra. Há um intervalo. Então se observe. Faça uma inspiração profunda.
comece. Respiração livre, pós-recitação. Os momentos de recitação são como expirações completas. Então você vai recitando até soltar o máximo de ar possível dos pulmões. Perceba que chega nesse ponto final, onde acaba a recitação, e os pulmões estão vazios, o abdômen está recolhido. Inspire. E no final da expiração, permita que passe a surgir uma pausa espontânea, uma suspensão involuntária, não controlada da respiração e da vontade de respirar. Um pequeno instante de pausa e de silêncio interno antes da primeira inspiração. E depois dessa primeira inspiração, talvez um outro instante de pausa. E aí uma outra expiração. Observe os intervalos que existem, principalmente nessas primeiras respirações que se seguem da recitação. Inspire. Então, nos primeiros ciclos respiratórios, talvez tenha a percepção de que há um espaço que aparece entre inspiração e expiração, entre expiração e inspiração. Em algum momento isso volta a um ritmo normal, né? E observe o silêncio dentro desses espaços de suspensão respiratória. Depois dessa próxima, veja se pode sustentar um estado de silêncio interno, mesmo quando a respiração assume um ritmo mais contínuo.
Então, inspire. A gente vai procurar trazer atenção para o efeito vibratório, mas sem perder a atenção nisso tudo que foi percebido até agora. E a gente vai começar a perceber esse efeito vibratório na região da garganta, boca, cabeça. A primeira parte da recitação, observe mais na região da garganta. Vá percebendo que à medida, e faça isso de forma bem lenta, essa transição entre o O e o M, você vai fechando a boca devagar e vai percebendo uma transição do efeito vibratório para os lábios. E depois, que fecha a boca, está no som do M, vá observando essa vibração de forma ascendente por dentro da cabeça, até o topo da cabeça. Garganta, lábios, topo da cabeça. Inspire. Mas esse som do O não faz vibrar só a região da garganta, faz vibrar a base, e você continua na percepção ascendente. Você continua no seu estado de observação. Nosso tempo aqui acaba em alguns segundos. Mas a sugestão é que você continue na sua própria prática meditativa por mais alguns minutos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Nós seguimos a partir da terça que vem, entrando com mais detalhes no conteúdo desses textos, tá? Na análise desses textos. Então, tenham uma boa noite.